Olá chicos, como va todo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, que a gente deu uma volta por Barcelona. E como vocês puderam ver no comecinho desse vídeo, é um pedacinho de uma entrevista que eu dei para uma televisão local aqui com um dos grupos que eu toco. Como todo bom brasileiro, eu faço um pouco de tudo. Uma das minhas profissões principais é a música, além de professor de espanhol. E eu queria tratar um pouco agora com vocês a respeito de alguns tabus que nós como brasileiros temos em relação ao idioma espanhol, né? Vou fazer algumas comparações, por exemplo, para mostrar um pouco para vocês vantagens e desvantagens, entre aspas. Uma vantagem do espanhol é fácil para nós brasileiros, para a gente se comunicar com pessoas de língua hispana. Por quê? Porque as línguas se parecem muito, realmente são muito parecidas. Isso torna fácil uma primeira comunicação. Se você não sabe falar o idioma, não fala bem, você consegue manter uma conversa, mais ou menos se entender com o pessoal. Agora, isso também traz um pequeno problema, que é o que a gente chama de falsos cognatos. Existem muitas palavras que são iguais ou muito parecidas com significados opostos. Isso pode acabar te colocando em confusão, te metendo em alguma confusão. Por exemplo, eu te falo largo, você entende alguma coisa gorda, né? Para os lados. Largo para eles quer dizer comprido, por exemplo, um cabelo comprido é largo. Se você quer dizer para eles que é largo, uma coisa gorda, tem que dizer ancho. Uma palavrinha que pode te trazer vários problemas também é a palavra ligar. Quando eu digo, nós no Brasil costumamos dizer, eu te ligo, em questão de telefonar. Aqui ligar quer dizer quando você está paquerando alguém. Então, se você tentar ligar com a namorada do teu amigo, você pode ter um grande problema. Aqui, o ligar que a gente costuma falar no Brasil seria llamar por teléfono. Outra palavra curiosa, pelado. Um pelado aqui é uma pessoa careca, que não tem pelo. Por isso se diz pelado. Se você quer dizer que uma pessoa está pelada, sem roupa, aqui se diz desnudo. Então são coisas que às vezes pode, se você não domina o idioma, pode te colocar em algum mal entendido. Mas não é só isso, existem expressões também que, por exemplo, eu já ouvi muitos brasileiros aqui, que inclusive que moram aqui, que dizem: não, falar espanhol é fácil, é só eu falar o português errado e tá tudo certo. Mentira! Mentira, porque eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, alguém te vira para você e fala: vamos a compartir esto como la ley del mudo. El ancho para mí y el angosto para ti. O que a pessoa quis dizer? É parecido, mas não é igual. Ou, por exemplo, você liga para um amigo teu, convida ele para sair à noite, vamos sair, vamos dar uma volta, sábado à noite, por exemplo, e ele vira para você e fala: es que hoy no puedo salir porque estoy a dos velas. O que ele quis dizer? Fica complicado, né? Pois é. Uma outra expressão, um outro exemplo, você tem um amigo da tua turma de amigos que se acha muito, que acha que é muito importante, muito bonito, e então ele vira para você e fala: es que yo soy más chulo que un ocho. Meu Deus do céu! E isso agora? O que quer dizer? Complicado, né? Ou outra situação, você vai cozinhar, vai na casa de um amigo, de uma amiga almoçar e vai ajudar na cozinha, e ela vira para você e fala: tu me poderias pelar os melocotones? E agora? Complicado, não? Eu falo isso, parece brincadeira, mas são situações da vida real, do dia a dia, do cotidiano,
e que a gente passa por isso muitas vezes não tem nem ideia do que está acontecendo. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo logo que eu cheguei. Vou abrir uma conta no banco, todo contente, botar um pouquinho de dinheiro que eu tinha trazido, e o gerente do banco me fala: "Si traes tu nómina, te damos um descuento em la taxa de mantenimiento". E eu tinha entendido mais ou menos, imagino que vocês também entenderam mais ou menos, eu fiquei com uma dúvida. Perguntei para ele o que queria dizer nómina, que foi uma palavra que eu não entendi na frase, que eu fiquei na dúvida. Aí o gerente, um senhor espanhol, não sabe falar português, ele tentou me explicar com outra palavra, a nómina sueldo. E eu, sueldo? Também não entendi. Então fica complicado, eu acabei, o coitado do gerente foi muito simpático, tentou me explicar, mas eu só consegui descobrir o que era depois, quando eu falei com um amigo meu brasileiro que estava aqui há muito tempo, e ele me explicou o que era. Ou, por exemplo, uma propaganda na televisão do banco, eles te dizem: "Le oferecemos um préstamo sin intereses". E você, como é que é? Será que isso é uma coisa boa para mim? Eu não consegui entender direito o que era. Então, é para demonstrar um pouco para vocês que, apesar de ser um idioma muito parecido, é um outro idioma que em alguns momentos é outro idioma que não tem nada a ver. É por isso que eu tenho muito carinho e muito respeito com o idioma espanhol. Agora eu vou te dar alguns motivos de por que aprender o idioma espanhol, nós brasileiros. Vou começar falando da importância do espanhol atualmente aqui na Europa, que é onde eu estou morando. Aqui nos países mais ricos, normalmente as crianças já desde pequeno na escola aprendem vários idiomas, né? Eles aprendem o idioma do país e, junto com o idioma do país, eles aprendem paralelamente o inglês e o francês, normalmente. Estou dando exemplo de países como Alemanha, Suíça, Suécia, Noruega, Áustria, por exemplo, né? E agora, falando com amigos e com algumas viagens, eu tenho percebido que a Espanha, com a entrada da Espanha no mercado na União Europeia, a Espanha é um país que, para os padrões europeus, em questão de tamanho territorial e de quantidade de população, é um país muito grande. Então está tendo uma força econômica, um potencial de mercado muito grande dentro da comunidade europeia. Isso está fazendo com que esses países já estejam oferecendo no currículo escolar também o espanhol. As crianças aprendem o idioma do país, o inglês e tem agora como opção o francês ou o espanhol. Vamos agora viajar para o outro lado do oceano, vamos para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, grande potência, impõe o inglês para todo mundo. Sim, só que está acontecendo um fenômeno nos Estados Unidos que não é de hoje, que é uma invasão latina, uma grande massa de latinos que tem ido para os Estados Unidos, né? Isso inclui mexicanos, equatorianos, venezuelanos, que são pessoas de fala hispana. Isso está fazendo com que os Estados Unidos também comece a ver com outros olhos o espanhol, mesmo porque, como eles são muito capitalistas, existe uma questão financeira, a questão comercial. Então isso está empurrando eles a reconhecer a importância do idioma espanhol também. Num estudo recente, de não muito tempo atrás, eu ouvi dizer que a quantidade de latinos nos Estados Unidos superou a quantidade de negros, para vocês terem uma ideia. Muito bem, agora vamos descer um pouquinho o mapa e vamos falar da América do Sul. Qual a importância do espanhol na América do Sul, principalmente para nós brasileiros? O Brasil é uma grande potência na América do Sul, muito respeitado financeiramente, economicamente, politicamente, só que nós somos praticamente o único país na América do Sul que não fala o espanhol, falamos o português. Então,
como existem muitas empresas que estão começando a fazer, empresas brasileiras que estão exportando muito para a América do Sul, isso está fazendo com que o espanhol seja muito importante no Brasil. Tanto que escolas particulares de primeira a oitava série já estão incluindo no currículo acadêmico o inglês e também o espanhol. Porque a gente vai cair agora numa questão que é o que eu estava falando antes. Os idiomas são, português e espanhol são muito parecidos. Sim, mas se você tem que, por exemplo, trabalhar numa empresa brasileira que está fazendo exportação para o Mercosul, você não pode ter um espanhol básico e mais ou menos se comunicar. Você vai estar tratando com contratos, com empresários. Isso está envolvendo uma quantidade grande de dinheiro e de responsabilidade. Você não pode saber mais ou menos, você vai ter que saber ler um contrato, interpretar, entender exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes ser intérprete entre o teu chefe e o cliente dele. Então isso faz com que cresça a importância do espanhol dentro do Brasil, na América do Sul. Bom, eu espero que com tudo isso eu tenha conseguido quebrar alguns tabus em relação à importância do idioma espanhol, o aprendizado do idioma espanhol, e queria agradecer pela atenção de vocês, dizer que vai ser um prazer ter vocês como alunos. Eu espero que vocês se decidam por fazer nosso curso de espanhol. E por enquanto é isso. Muchas gracias e hasta una próxima.